devocional diário. Ontem nós finalizamos ali o capítulo 5 de Esther e nós falamos sobre o poder do perdão. Nós falamos ali sobre Amã e todo o contexto ali dos amalequitas, o ódio pelos judeus, né? A, a, a vontade de exterminar não só Mardoqueu, mas todo o povo judeu. Gary, good morning. Então, a vontade de exterminar todo o povo judeu. Então, nós vamos agora para capítulo 6 de Esther, onde nós vamos entender o que aconteceu, aqueles que não perdoam, aqueles que têm dificuldade em limpar os seus corações. Nós falamos ontem sobre a palavra lá de 1 João também, onde quando nós não perdoamos, nós estamos assassinando o nosso irmão, a nossa irmã, ou seja quem for, o nosso inimigo aqui no nosso coração. Então nós estamos tomando um posicionamento de assassinos. E a palavra de Deus, ela é muito clara e ela é muito dura também. Mas essa dureza na palavra do Senhor, ela vem para nos libertar. Porque muitas vezes nós estamos levando as nossas vidas, conduzindo as nossas vidas, achando que está tudo certo, achando, não, eu sou uma pessoa que eu faço caridade, eu sou uma pessoa que eu estou todos os domingos lá dentro do contexto religioso, eu sou uma pessoa que não faz mal para ninguém, mas eu sou uma pessoa que guardo rancores, que guardo mágoas, que guardo falta de perdão no meu coração e eu acho que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Essa falta de perdão, ela vai gerar uma consequência no meu relacionamento, na minha intimidade com o meu Deus. Então, visto isso, nós finalizamos aqui o capítulo 5 de Esther, vendo que quando a Amã vai lá e sai do banquete lá de Esther, feliz da vida, achando que ele está sendo lá colocado como honra lá em cima. Depois nós vamos entender que o próprio Deus estava ali conduzindo todas as coisas e que não era nada disso. Ele exaltou este homem lá em cima para depois derrubar ele lá embaixo, para nós entendermos que o Senhor, ele está à frente daqueles que são dele. O Senhor está ali protegendo todos aqueles que estão ali, né, buscando com todas as suas forças estarem na presença deste Deus com intimidade. Então eu vou orar para nós já começarmos capítulo 6 de Esther. Senhor, eu te agradeço por esse dia, Senhor, eu te agradeço pela tua boa mão, eu te agradeço pelo teu amor infinito, eu te agradeço, Senhor, porque tu és Deus em todo o tempo, eu te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Espírito de Deus, a entender da tua palavra e colocar aplicar nos nossos dias, no dia de hoje, principalmente, que é o dia mais importante das nossas vidas, aplicar essa palavra, Senhor. Aplicar essa palavra que é libertadora, essa palavra que nos traz à nossa consciência, ao nosso entendimento, aquilo que nós precisamos mudar, os nossos passos que precisam ser alinhados para que tua boa mão esteja sobre nós, Senhor. Então, se conosco, ministra em nossos corações e nos ajuda a entendermos mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse capítulo 6 aqui de Esther vai falar que, veja bem os detalhes, né? E eu, antes de ler, eu quero ler lá em que Deuteronômio 1, capítulo 1, lá o versículo 32, eu vou ler até o versículo 36, e aí depois eu vou comentar a respeito. No entanto, mesmo depois de tudo, aqui o Senhor está falando sobre o povo no deserto, né? No entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram. Aqui Moisés está falando para o povo, né? Mesmo depois de todas as maravilhas que o Senhor fez, mesmo depois de todas as situações que foram algo assim que fogem ao natural, né? A abertura do Mar Vermelho, a libertação do povo do Egito, as 10 pragas, mesmo assim, eles se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus,
que vai adiante de vocês buscando lugares para acamparem e guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia. Hoje nós temos o Espírito de Deus que está em nós, no nosso interior, e que está em todo lugar, nos guiando, nos orientando, ali arrumando, né, aplainando os nossos passos, mas nem assim nós confiamos. Nós estamos sempre fraquejando na caminhada com este Deus. E a confiança, ela está diretamente ligada à fé. Essa semana nós tivemos uma notícia incrível de uma pessoa que eu atendo e que ela está realizando um grande sonho na vida dela de ser mãe. E esse sonho, ele estava, a princípio, os médicos diziam que não havia possibilidade, que isso era impossível, e ela já estava há anos lutando com isso, mas a partir do momento que ela se alinha na presença do Senhor, a partir do momento que ela vem e com um esforço diário, ela está buscando mais intimidade com Deus, está buscando alinhar o seu passo com o Senhor vem e começa a abençoá-la, e abençoá-la grandemente, grandemente mesmo. E é tão gratificante ver aos nossos olhos, com os nossos olhos humanos, o que Deus pode fazer com aqueles que buscam verdadeiramente estarem em obediência a este Deus. Então aqui o Moisés continua falando para o povo, versículo 34. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado, e por isso fez um juramento: nenhum de vocês dessa geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei a dar seus antepassados. E essa conversa aqui é em função da terra ali que foi lá, os 12 espias foram para lá e somente 2, né, Josué e Caleb, viram com os olhos de fé aquilo que o Senhor estava entregando para eles. E o mesmo acontece conosco hoje. Mas por que eu quis ler esse trechinho antes? Veja o que aconteceu aqui. Porque a rainha Esther fez o banquete, os judeus fizeram ali 3 dias de jejum, né, e oração em função da rainha Esther, para que ela se apresentasse ao rei e pedisse pelo povo, para que não houvesse esse extermínio do povo judeu. Então ela vai, convida ali o Amã e convida o rei para um banquete, mas o Espírito de Deus lhe deu o discernimento, não fala agora. Convida ele para o próximo dia, para um próximo banquete. E foi o que ela fez. Então, quando naquela noite, o rei teve o banquete, naquela noite, antes do último banquete ali que ela daria, e então ela falaria para o rei sobre Amã, sobre o inimigo do povo judeu. Olha o que Deus fez. O rei teve insônia naquele dia. E o rei teve insônia, o que ele pediu para ler? As crônicas do rei. Isso não vem de Deus, gente. Os detalhes. Deus cuida dos detalhes. Quando nós confiamos nele, ele cuida dos detalhes. Eu já tive tantas situações na minha vida onde os pequenos detalhes, o Senhor cuidou. Os pequenos detalhes, o Senhor foi lá e trouxe às minhas mãos quando eu precisava. Os pequenos detalhes. Olha o que aconteceu. Naquela noite o rei não conseguia dormir, então mandou que trouxessem um livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os 2 eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Veja, gente, aqui nesse reinado, o rei Xerxes já estava no 22º ano do reinado. Esther casou com ele quando ele tinha 7 anos de reinado, e provavelmente ali nos primeiros anos, nos 3, 4 anos, foi quando houve esse ataque, né? Quando Mardoqueu denunciou e ouviu, e que o próprio Deus com certeza fez com que Mardoqueu fosse ali, ouvisse esses 2 servos do rei ali, tramando a morte do rei. Então, 22 anos,
lá o início do reinado do rei Xerxes, então ele estava lendo crônicas. Como é que ele vai pegar crônicas? Tem um filme que é um filme Esther, que é relacionado justamente a essa história, e lá aparece nesse filme, e os filmes muitas vezes nós temos que fazer um filtro, mas eles fazem pesquisa de como era naquela época. Então aparece tipo um salão ali, como se fosse a biblioteca, e cheia de rolinhos. Eles eram escritos, as crônicas eram escritas em rolinhos. Como que o rei, ali o servo do rei Xerxes vai pegar justamente um rolo, né, que vai dizer ali que Mardoqueu, o que criou Esther, o primo de Esther ali, criou Esther, o judeu que está ali agora nesse confronto de vida ou morte, justamente 22 anos de reinado, justamente isso, aquele momento fatídico, aquele momento onde Mardoqueu vai ser honrado, vai ser levantado ali em honra, é a mão de Deus. A mão de Deus está em cada detalhe. E a mão de Deus, ela se antecipa em situações, ela vai organizando os nossos passos quando nós achamos que está tudo errado. Está tudo acontecendo que está fora do script de Deus. E está tudo lá, detalhadamente sendo conduzido por Ele. Mas nós precisamos ver com os nossos olhos de fé. E teve uma palavra aqui que me chamou muito a atenção no versículo 34 do Deuteronômio 1, que fala assim, ó: quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado. E por isso fez um juramento: nenhum de vocês dessa geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar a seus antepassados. O nosso Deus, ele é longânimo, sem sombra de dúvidas, e a palavra fala isso. Mas ele abomina a murmuração, ele abomina que nós, como servos dele, deixemos os nossos olhos humanos reinarem acima da fé. Então ele continua aqui, versículo 3. Depois do servo ali, do rei, ler as crônicas e falar que Mardoqueu salvou a vida do rei, olha o que acontece. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei, né? Seus servos responderam: não se fez nada por ele. E aí, versículo 4. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo, né, do palácio, para pedir ao rei que justamente Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Então, um dia antes ali, o Amã ficou tão irritado quando ele saiu do banquete ali com a rainha Esther, ele estava felicíssimo, mas aí quando ele passa por Mardoqueu e Mardoqueu simplesmente ignora ele, né, porque estava ali com panos de saco, com cinza sobre a cabeça, em jejum, em oração, clamando a Deus por uma intervenção, e antes disso mesmo, Mardoqueu não se rendia, né, não se curvava ali a Amã. Ele se irritou muito e mandou construir uma forca para enforcar Mardoqueu. Mas olha o que Deus faz. O servo respondeu: é Amã que está no pátio. Digam a ele que entre, ordenou o rei, né? Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? E Amã já cresceu, né? Amã pensou: a quem o rei desejaria senão a mim? Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar. E veja, ele já, os olhos invejosos, os olhos de cobiça dele, o que ele queria? A roupa do rei. E mais para frente vai falar o cavalo do rei. Então ele queria ser honrado com aquilo que ele já cobiçava. Então, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo no qual o rei costuma montar e que tenha um emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei. Então, ele já queria humilhar todos os outros nobres que ali estavam junto com ele, sempre ali como conselheiros do rei, para se exaltar. E põe o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei.
Mande que o oficial proclame em alta voz, assim o rei faz a quem ele desejar honrar. Daí, versículo 10, a melhor parte agora. Excelente, disse o rei a Amã, vá depressa pegar meu manto e meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu, veja, ao judeu Mardoqueu. Os detalhes na Bíblia, os detalhes, quando a Bíblia frisa, toda uma vírgula, um ponto na Bíblia tem um porquê. Aqui o rei já sabia qual era a descendência de Mardoqueu. O rei já sabia que Mardoqueu era judeu. E possivelmente os servos dele já falaram, olha, Mardoqueu está lá na porta do portão, né? Ele é judeu, ele não se curva, porque os oficiais já estavam ali em volta de Amã, que era o segundo ali no contexto em termos de liderança naquele reinado, já estavam ali chamando a atenção de Amã, olha Amã, ele não se curva a ti, né? Então isso também já chegou ao ouvido do rei, olha, o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, o, o rei ainda fala, dá a descrição de onde Mardoqueu estava. Olha, o, o judeu Mardoqueu que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu, faça a ele exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Versículo 11. Então Amã pegou o manto e o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Amã correu para casa abatido e humilhado. Quando Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Enquanto ainda falavam, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. Então, aqui eu também tenho uma passagem para falar, aqui em Jó 42, o último capítulo aqui de Jó, onde nós temos toda aquela situação ali de Jó, né? Toda aquela perda de Jó. Jó perdeu 7 filhos num dia, perdeu seus bens, perdeu seu gado, perdeu a sua saúde. Então os amigos de Jó vão lá para dar o apoio a ele, se sentam ali 7 dias, não falam uma palavra, estão ali junto com ele, possivelmente em jejum e oração, não falam uma palavra. Depois do 7º dia, então Jó começa ali a expressar a sua dor interior, e esses amigos de Jó, eles começam a buscar pecados em Jó. E lembra que o Senhor, lá no primeiro capítulo de Jó, fala: Jó era irrepreensível. E foi liberado ali a Satanás para provar Jó, né? Porque Jó era irrepreensível. Mas os seus amigos, durante toda aquela jornada ali, criticaram, buscaram nele pecados para que tudo aquilo estivesse acontecendo, defraudaram ele, e Jó, coitado, com as forças que ele tinha, estava ali, né, lutando contra aquilo que não era uma verdade. Então, olha a conclusão aqui, capítulo 42, versículo 7. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz, de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso peguem 7 novilhos e 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Então o Senhor, ele sempre vem com a verdade, ele sempre vem com a justiça, ele sempre vem com a honra quando nós permanecemos firmes e confiantes nele. Meu primeiro trabalho aqui em Portugal foi num local onde foi muito conflituoso, foi muito difícil.
que, no entanto, foi ali que eu comecei com a pré-menopausa, né? Eu tive 8 meses sem ciclo menstrual, em função da... Realmente foi algo muito, muito difícil. Mas eu estava ali sempre tentando e buscando levar a palavra do Senhor e tentando executar no meu dia a dia a palavra do Senhor ali naquele ambiente, dentro daquele local, né? E eu lembro que quando eu finalizei o meu processo ali dentro daquela empresa, a pessoa que mais me confrontou ali dentro daquela empresa veio pedir oração para mim. E eu orei por ele. E foi realmente uma grande vitória. Então, o Senhor, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Por mais difícil que esteja a nossa caminhada, por mais defraudados que nós estejamos, por mais desonrados que nós possamos pensar que nós estamos, este Deus está cuidando de cada detalhe quando nós confiamos nele. Veja, conforme eu li ali em Deuteronômio 1, ali do 31 até o 36, nós precisamos confiar. E o Senhor, Ele vai à frente, e Ele está atrás, e Ele está como um muro de fogo, conforme fala em Zacarias, cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Assim como Ele está cuidando ali, cuidou ali do povo judeu, dentro daquele contexto ali de morte que estava declarado, já dentro daquele decreto de morte que estava declarado sobre eles. Qual é o decreto que tem hoje sobre a sua vida e sobre a minha vida? É uma doença? É uma perda financeira? É uma defraudação? É uma desonra? É um filho rebelde? É um marido viciado? É uma traição no casamento? É uma quebra, né? É um acidente? Qual é? Qual é o decreto que está sobre a sua cabeça hoje, nesse dia, e sobre a minha? Nós declaramos que nós estamos com Cristo e Ele está à frente de qualquer decreto que esteja sobre a nossa vida. E essa minha amiga, essa minha cliente querida, que teve o decreto que estava sobre a sua cabeça durante muitos anos, que era a infertilidade no seu ventre, teve esse decreto destruído, porque ela confiou no Senhor, porque ela entregou ali no altar do Senhor a sua vida e buscou e busca todos os dias alinhar os seus passos para que este Deus reine totalmente na sua vida. E o Senhor se agradou dela, e o Senhor derramou e continua derramando um bálsamo sobre a vida dela, como ela nunca teve, eu acredito. E é isso que nós recebemos do nosso Deus. Ele não se esquece de nós. A palavra de Deus nos fala que o nosso nome está aqui escrito nas palmas das mãos do nosso Deus. Como alguém iria se esquecer de alguém que está na palma da sua mão? As suas mãos que são usadas para tudo, as suas mãos que são usadas para abençoar, as suas mãos que são usadas para preparar o alimento, as suas mãos que são usadas para todas as coisas. Então o Senhor está olhando por nós em todo o tempo, mas nós precisamos confiar. E quando nós confiamos, nós estamos dando passos na direção deste Deus. Passos de fé, onde Ele vai derramar o seu bálsamo, onde Ele vai nos fazer chegar à terra prometida, onde exala leite e mel, onde nós poderemos ter as nossas porções diárias, baseadas ali no que o Salmo 128 nos fala. Salmos 128 nos fala sobre a família, sobre trabalho, sobre felicidade, sobre prosperidade, sobre paz. Aquele que teme o Senhor, feliz será, do fruto do seu trabalho comerá, tudo lhe irá bem. A sua esposa será como videira frutífera no interior da sua casa, os seus filhos como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Prosperidade sobre Jerusalém, verá os filhos dos seus filhos, verá seus netos, a paz sobre Israel. Então eu finalizo esse dia, essa oração, esse devocional de agora pela manhã, declarando: confie, confie neste Deus, confie, deposita sua confiança nele. Todas as promessas, traga à consciência todas as promessas que Ele já trouxe à sua vida, e deixe que Ele execute. Faça a sua parte
e deixe que o resto Ele faz, mas confie. Eu vou orar então para finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, te agradeço pela tua presença, pelo teu amor infinito, eu te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade, meu Deus, eu te agradeço, porque tu és bom o tempo todo, Senhor, porque tu não falhas, assim como nós lemos aqui em Esther 6, Senhor, os detalhes, tu cuidas dos detalhes, meu Deus, e a soberania sobre todas as coisas está nas tuas mãos, Senhor, e nós descansamos em Ti nesse dia, meu Deus. Então vem, Senhor, entregamos no Teu altar todas as nossas dores, as nossas aflições, todas as doenças, ó Deus, todas as questões, ó Deus. Senhor, Tu estás à frente e nós confiamos em Ti. Então, em nome de Jesus, se conosco nesse dia, meu Senhor, e nos ajuda onde somos fracos, para que nós possamos agradar o Teu coração através dos nossos passos, através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser.